Nós vamos iniciar agora o estudo dos crimes contra a administração pública. A filmagem talvez não fique tão boa em relação à iluminação e também ao cenário, porque eu adaptei aqui na sala de casa. Mas primeiro eu quero definir o que é administração pública com vocês, embora tenha estudado lá com a professora Priscila. A administração pública para nós em direito penal tem um significado amplo, abrange tanto a administração pública direta quanto a indireta, ou seja, inclusive as autarquias, como a própria Faculdade de Direito é uma autarquia municipal, ela também é administração pública e é protegida pelo direito penal. Agora, o segundo conceito que importa para nós é em relação a funcionário público. Funcionário público, segundo o Código Penal, é todo agente, ainda que transitoriamente, que exerça alguma função na administração pública direta ou indireta. Pouco importa se remunerado ou não, isso é importante também que vocês gravem. Vamos supor que alguém exerça uma atividade na administração pública voluntária e sujeito, enquanto exerce a atividade voluntária na administração pública, é funcionário público para fins penais. Bom, o Código Penal, no artigo 327, coloca que é funcionário público para fins penais quem exerce cargo, emprego ou função. Vocês sabem diferenciar cargo, emprego e função? Cargo é aquele ocupado por pessoas que prestam concurso público. O cargo, em regra, é ocupado por pessoas que não só prestaram concurso público, mas também por aquelas que acessaram o cargo em decorrência de um processo político eleitoral. Então, o cargo é criado por lei. Essa é a regra. Tem número determinado e geralmente as pessoas acessam por concurso público ou até por processo eleitoral. O emprego é diferente. O emprego ele pode ser transitório ou não, mas o emprego diz respeito aos seletistas na administração pública. Então dá até para diferenciar o cargo do emprego, porque quem ocupa cargo tem o regime não seletista. Em outras palavras, é estatutário. Agora, o empregado é seletista. É isso. Facilita inclusive a vida para diferenciar. E a função pública? Toda pessoa que exerce qualquer atividade na administração pública que não ocupe cargo ou emprego. Simples assim. Vamos lá. É importante observar que o Código Penal, no parágrafo 1º do artigo 327, se preocupou em equiparar alguns agentes a funcionários públicos. E esses agentes são aqueles que integram paraestatais ou até concessionárias do serviço público, ou até conveniadas também, que executam atividades típicas da administração pública. E então, dito tudo isso, esclarecido o que vem a ser administração pública e funcionário público para fins penais, além daqueles funcionários que são equiparados a funcionários públicos, por isso podem responder por crimes próprios, nós passaremos agora ao estudo dos crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos. Mas por que vamos estudar isso exatamente agora? Eu reservei um estudo específico e depois eu vou explicar pessoalmente para vocês sobre o restante das falsidades. Então, a partir de agora, nós vamos estudar o artigo 312 do Código Penal, que trata do peculato. O peculato é o crime mais geral contra a administração pública, especialmente praticado por funcionário público. Então, gravem isso. Nós vamos estudar agora exaustivamente os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Reforço bem isso. E o primeiro crime é o peculato, introduzindo o tema, o que vem a ser peculato. De onde vem a expressão pecus ou peculato? É preciso resgatar a história da humanidade. Pecus vem de gado. No passado, antes até
das moedas, e nós falamos há pouco das moedas, o que representava a riqueza de um Estado era o número de cabeça de gado. Então, quem tivesse o maior número de cabeça de gados era a pessoa mais rica. E os estados, a mesma coisa. Aqueles que tinham o maior número de cabeças de gado eram os mais poderosos, os mais ricos. Então, quando se praticava um crime contra o Estado, era um peculato, praticamente um pecado. E a expressão, ela se perpetuou. Por isso que o crime patrimonial, o crime contra o patrimônio da administração pública é considerado, em sentido amplo, geral, como peculato. É claro que nós temos espécies que nós vamos estudar a seguir, que diretamente não envolvem a administração pública, mas indiretamente ela também é afetada. Veremos a seguir. Então, o caput do artigo 312 contém lá duas espécies de peculato: o peculato apropriação e o peculato desvio. A primeira parte contém o peculato apropriação, que significa que o funcionário público se apropria de algo, e aí o algo é definido pelo próprio Código Penal como dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Pouco importa se da própria administração, ou seja, se é público ou se é do particular, de que tenha posse, em razão do cargo. Ou, ainda que tenha posse, mas desvia esse dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel em proveito próprio ou alheio. Então, existem duas formas de praticar o peculato previsto no caput do Código Penal. A primeira forma, se apropriando, é uma apropriação em razão do cargo, o cargo facilita a prática da infração penal, e a segunda forma seria desviando o curso da coisa. Então, a coisa tinha um destino certo e esse destino é modificado pelo funcionário público valendo-se da função que ocupa. Por exemplo, a coisa deveria ser encaminhada ao almoxarifado e ela é encaminhada ao setor de compras. E lá no setor de compras o sujeito utiliza a sua função para que possa aí sim se apoderar definitivamente da coisa. Então, essas duas formas de peculato, essas duas espécies de peculato, a apropriação e o desvio, são punidas com as penas de 2 a 12 anos, além da multa. Bom, além desse crime, nós temos ainda o peculato, denominado peculato furto. Ele está previsto, disposto, no parágrafo 1º do artigo 312 do Código Penal. Então, inclusive, ele é apenado com as mesmas penas das duas espécies anteriores. Então, o peculato furto, ele se diferencia do peculato apropriação e do desvio, primeiro porque o funcionário público ele não tem a posse da coisa. Esse é o ponto fundamental. Nos dois comportamentos anteriores, o funcionário público tem a posse da coisa. No peculato furto, ele não tem a posse. Então, como que ele furta? Por que ele não pratica, então, um furto, um crime comum? Acontece que ele se vale da função, ele se vale daquele cargo que ocupa para furtar a coisa. Então, inclusive caiu no exame de ordem um caso hipotético, eu vou falar de cabeça o que eu lembro dele faz alguns anos, uns 2, 3 anos. Mas o agente, com sua namorada, se dirigiu até o local que trabalhava, deixou a namorada no carro, foi até a portaria, se identificou ao vigilante. O vigilante franqueou a entrada no final de semana. Ele foi até a sessão e arremessou os computadores da sessão pela janela. E a namorada pegava os computadores e colocava no carro. E a pergunta era: que crime ele cometeu? Se era furto ou peculato furto.
E a resposta correta seria peculato furto. Por quê? Ele se valeu da função para ingressar no prédio. E, inclusive, ele se vale da função até para poder acessar a sala, identificar os computadores, etc. Agora, se hipoteticamente ele escalasse uma parede, não utilizasse qualquer informação privilegiada para acessar o prédio, fosse um furtador comum, ainda que, ainda que fosse funcionário público, o crime seria de furto. Aí um furto qualificado e não um furto simples, mas não seria um peculato furto. Entenderam? Acredito que deu para diferenciar um comportamento do outro. Então, agora, prestando atenção no tipo penal incriminador, diz lá o parágrafo 1º do artigo 312 que o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, como eu destaquei para vocês, o ponto fundamental para diferenciar, especialmente do peculato à apropriação, é não ter a posse, ou do valor ou do bem, ele o subtrai, ou seja, ele retira da esfera de vigilância da vítima, ou concorre para que seja subtraído. É óbvio, o tipo nem precisaria contemplar a expressão ou concorre. Quem concorre sempre é partícipe de uma infração penal. Em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. O tipo é autoexplicativo, não é difícil, é tranquilo. A questão da concorrência para que o crime seja praticado, a intenção do legislador em inserir essa expressão, é quem concorre para que seja subtraído, significa que muitas vezes o funcionário público, o agente público, ele facilita o comportamento de um particular. Então ele acaba concorrendo sem executar diretamente a conduta. E aí o legislador resolveu fazer essa ressalva para que ele fosse punido também e o crime fosse classificado como peculato, embora praticado por um particular diretamente e não como furto. Compreenderam? Espero ter cumprido essa primeira etapa de forma clara, espero que vocês tenham compreendido. Espero que o áudio tenha ajustado. Eu troquei o fone, acho que esse fone aqui é melhor para transmitir. E gradativamente eu vou postando outros vídeos, outras orientações. Com esse ciclo, nós fechamos a primeira aula, nós temos agora outras atividades e outros vídeos para a segunda aula. Eu vou postar até do aeroporto um outro vídeo. Obrigado, pessoal. Tenham aí uma boa aula. Aproveitem esse conteúdo, é importante. Eu diria que acho que é o conteúdo mais importante do nosso curso. A partir de agora, o nosso foco será os crimes contra a administração pública, primeiro praticados por funcionários públicos e depois praticados por particulares. Um abraço, até a próxima.